Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos estudando juntos o Evangelho de Mateus e hoje no capítulo 6. Nós lemos no capítulo 6 vários ensinos a respeito de uma forma de fé interior, de uma relação profunda, íntima e pessoal com Deus, de um amor ao próximo que é expresso realmente por uma condição, uma característica de caráter e um repúdio a uma religião de aparências, a uma religião de impressionar pessoas. O Senhor fala assim, tenham cuidado, olha que expressão interessante, tenham cuidado, é algo que a gente deve estar muito atento. Não pratiquem suas boas ações em público, para serem admirados pelos outros, pois não receberão a recompensa do Pai, que está no céu. E ele nos ensina então que quando nós fizermos algum auxílio, deve ser feito em segredo. Ele até usa aqui uma forma metafórica que a mão direita não saiba o que faz a esquerda. E ele fala assim, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Esse termo hipócrita, ele vem do grego e quer dizer ator. E o ator do teatro grego, nessa época, ele usava uma máscara. Então, eles representavam personagens e aí não se via o rosto do ator, se via aquela máscara. E essa é a ideia aqui. Né? A pessoa que faz isso para ser elogiado, faz algo em público para ser aclamado, ela de fato está usando uma máscara diante de si. Ela não está sendo quem ela é realmente. Ela quer demonstrar algo diferente. E esse hábito de tocar trombetas em sinagogas e nas ruas, ele infelizmente não era uma metáfora. Haviam pessoas que de fato contratavam indivíduos que tocavam instrumentos de sopro, na época eram feitos normalmente de chifre, para que quando eles fizessem algo, uma doação, algum ato generoso, aquele indivíduo chamasse a atenção das pessoas tocando um instrumento de sopro, para que fosse anunciado a boa obra daquela pessoa que fazia. Então, claramente o propósito era com isso comprar a atenção popular. Deem a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. E então o Senhor parte para o ensino da oração, e continua no mesmo tipo de ensinamento, que a oração deve ser um ato em segredo. Vamos lembrar que a oração ela é uma conversa. A gente conversa com o nosso Pai. E pensando nisso numa conversa, não faz muito sentido a gente ter uma conversa em um ambiente em que a gente quer que todo mundo ouça, né? A gente quer conversar com o nosso interlocutor. E aqui a ideia é a mesma. Se a pessoa ora com o objetivo de que os outros ouçam, ela de fato não está conversando com Deus, está conversando com os outros. E o Senhor fala assim, não sejam como os hipócritas, novamente, aqueles atores, né, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas onde todos possam vê-los. Existia também pessoas assim naquela época que faziam orações em esquinas de cidades, para serem vistos por isso. O problema aqui não é fazer oração em público, não é estar juntos, já que a sinagoga era o lugar para homens se reunirem para orar. A questão não era essa. O que ele fala aqui é o gostar para ser visto. O gostar de fazer isso para ser visto. Esse que é o problema. É a motivação com que se faz esse ato. E o Senhor fala, eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa a não ser essa. Ou seja, as pessoas querem por meio da sua religião alcançar a admiração humana, essa será toda a recompensa que terão, a admiração humana. Deus não se impressiona com isso. Aí ele fala, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai em segredo. Então seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Novamente aqui o estímulo, a conversa íntima com o Pai. E me chama a atenção nesse texto que Jesus não fala que o nosso Pai que vem em segredo nos atenderá. Ele fala que Ele nos recompensará. A oração é uma experiência de conversa com Deus e ela é uma experiência transformadora para nós. Há muitos e muitos relatos de pessoas que vão ao seu quarto de oração gastar o seu tempo de uma maneira útil, proveitosa, conversando com Deus. E às vezes focando numa situação, num alvo, num problema, em algum tipo de busca, e voltam dessa experiência, na verdade, renovados em outra área. Porque Deus nos recompensa. Ele vai trazer aos nossos corações aquilo que nós precisamos e não necessariamente aquilo que nós estamos preocupados nesse momento. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar como fazem os gentios.
É importante lembrar que gentios eram os povos não judeus. Essas pessoas também tinham formas de oração e era muito comum as fórmulas de oração. Né? Quais eram exatamente as palavras e as frases e as sequências que deveriam ser ditas para manipular os poderes espirituais. E Jesus está explicando, isso não faz sentido pegar isso e ficar repetindo. Vocês têm que conversar com o Pai, vocês têm que abrir seus corações. O Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes de vocês pedirem. Então, tem gente que se pergunta se o Pai sabe qual é a razão de eu pedir. É a conversa, é o relacionamento. O discurso de Jesus, ele aponta de uma maneira muito intensa para o relacionamento do ser humano com Deus. Aliás, toda a Bíblia aponta para isso, né? Que Deus, ele nos chama para isso, para relacionamento. E é por meio do relacionamento que nós somos transformados. Assim como o ditado popular, né, de dizer com quem se anda para saber quem a gente também tem na relação com Deus esse fato que vai acontecendo conosco uma transformação. Né? Quem se relaciona com Deus por meio da leitura das Escrituras, né, vai entendendo as coisas, e quem se relaciona com Deus também por meio da conversa com Ele, vai sendo tratado no seu coração. E isso vai trazendo transformação. Então é necessário, sim, relacionamento. Não é simplesmente porque Deus sabe as coisas que pronto, está feito. Não, é importante para a gente esse relacionamento com Ele por meio da oração, por meio da prática do estudo das Escrituras Sagradas, que é o que a gente está fazendo aqui e que, como sempre, eu estimulo você a fazer na sua casa, sempre lembrando da importância da sua leitura diária da Bíblia, uma porçãozinha de cada vez, um pouquinho a cada dia, e você vai conhecendo mais a respeito de si mesmo, a respeito da natureza humana, do próximo e especialmente a respeito da nossa relação com Deus. E o Senhor, inclusive, ensina aqui uma oração. E aí, se a gente volta um pouquinho no texto, e ele acabou de dizer que a ideia não é uma repetição de palavras, a gente vai entender que essa oração que ele nos ensina, que é o famoso Pai Nosso, a ideia não é que a gente pegue essa oração e repita ela à exaustão, mas que a gente use ela como um modelo de conversa com Deus, como uma forma de aprendizado para a gente poder se relacionar. Eu acho uma oração muito bonita e gosto de praticar essa oração e entendo aqui pelo texto de Jesus que ela tem o seu ensino para nós muito forte como jeito e não como repetição, como ele acabou de dizer. Então o Senhor traz aquelas frases já clássicas, né? O Pai Nosso que está no céu, né? Que seu nome seja santificado. E essa palavra santificado, ela tem origem na ideia de separado, algo que é diferenciado daquilo que é comum. Assim como a palavra vulgar quer dizer comum, o santificado quer dizer separado. Então, que o nome de Deus seja separado. E não é simplesmente aquele substantivo, a palavra Deus, mas a ideia de tudo o que a gente pensa em relação a Deus seja algo, então, separado do que é comum, do que é realmente vulgar, porque Deus é absolutamente incomum e único. Então, que venha o reino e seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Que venha, então, o reino em plenitude, porque ele já veio a nós em parte com a vinda de Cristo, mas ainda virá plenamente. E que então se cumpra a vontade de Deus em todos os lugares, no céu e na terra. E aí Jesus nos ensina a orar pelo pão de cada dia, pelo pão para este dia, o pão cotidiano, e não pelo pão de amanhã. Logo em seguida, Jesus vai ensinar um pouquinho sobre a necessidade de a gente não se preocupar com amanhã. Então ele ensina aqui uma oração simples, o alimento de hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aqui é uma oração compromisso. Eu peço perdão e já me comprometo a perdoar. Então que Deus não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. O mal, ele se apresenta aqui nessa oração, ele é apresentado a nós como de duas formas. Aquele que nos acomete, é aquele mal que vem de fora, e aquele mal que sai de dentro, o mal que nós realizamos, que é o cair em tentação. E dizem alguns que não existe forma pior de maldade, não existe pior efeito da maldade do que tornar um ser humano mal. Então, que não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí finaliza com uma exaltação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa palavra amém, ela é uma palavra que tem alguns significados, mas que gira em torno da ideia de verdade,
que faça esse assim, sim, é uma palavra de afirmação. E então, Jesus fala que nosso Pai nos perdoará se nós perdoarmos aqueles que pecam contra nós. É uma condicional. O perdão não é simplesmente uma renovação recebida do alto. O perdão ele é como um rio. Ele deve fluir, ele deve acontecer em todas as relações. Senão não funciona. O perdão é essa ideia de fluxo mesmo. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Existe até uma metáfora, que é a metáfora do Rio Jordão, o Mar da Galileia e o Mar Morto. Não é bíblica essa metáfora, ela é ensinada por vários mestres e ela serve para vários entendimentos, inclusive o perdão. O Mar da Galileia é um mar saudável, digamos assim. Todos eles são saudáveis, mas um mar onde há vida, há peixes. O Rio Jordão da mesma forma. E o Jordão nasce no Mar da Galileia. E ele desemboca no Mar Morto, que o nome já diz, né? Um mar sem seres vivos. E o que é ensinado é que o mar Morto ele não doa água para nada. Ele não tem nenhum rio saindo dele. Então a água chega lá fica parada e só sai por evaporação. Então evapora a água e fica o sal. E o excesso de sal tornou esse mar impróprio à vida. Dizem que assim é o perdão. Não tem como a gente viver o perdão se a gente não levar ele adiante. Se a gente leva adiante, a gente é como o Rio Jordão. Se a gente não leva, a gente fica infrutífero e sem vida e a gente se torna como o Mar Morto. Importante a gente conhecer as Escrituras Sagradas e não apenas ter textinhos tirados do seu contexto. É importante a gente conhecer que essa oração, por exemplo, ela está dentro de um espírito ou de um contexto de um ensino sobre oração. E não é para ser uma mera repetição de palavras. Por isso eu quero estimular você sempre a ler a sua Bíblia, a procurar uma tradução mais fácil para o português cotidiano, a usar os meios que estão ao seu alcance para entender melhor as Escrituras. E se você nos assistiu até aqui, aproveite também para se inscrever nesse canal e ativar as notificações para que você possa receber outros vídeos, outros materiais que a gente está preparando para publicar sobre as Escrituras. É uma forma também de você conhecer melhor as Escrituras. E também se você clicar ali no gostei, no joinha, você vai estar indicando para essa plataforma que esse conteúdo é relevante e a plataforma vai passar a indicar para outras pessoas também. E assim outros vão ter contato com esse material. Aqui no nosso canal nós temos mais alguns vídeos sobre estudo bíblico, não deixe de conferir também. E nós temos publicado o material normalmente às segundas e quintas-feiras, pretendemos continuar assim. Então você pode sempre, tendo ativado o sininho, receber as notificações e estar sempre conhecendo mais material sobre estudo bíblico. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, volte outras vezes. Deixe o seu comentário sobre a sua experiência de leitura com a Bíblia. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Muito obrigado e até a próxima.